Seja o nome do Senhor. Shalom, shalom, Deus abençoe, bom dia. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Amém, amém. Aleluia, bom dia, irmã Silvia, Deus te abençoe, glória a Deus. Vamos lá, irmã Silnei. Eu quero estar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a depender do Senhor, nos ajuda a buscar a Tua Bom face, Jesus, querida, nos ajuda a entender, ó Pai, que não somos absolutamente nada, eu te bendigo. nos ajuda cada vez mais a reconhecermos que o Senhor é tudo, que o Senhor faz tudo, que nós somos, ó Pai amado, insignificantes diante da Tua E a grandeza. tua palavra, Senhor. Tira de nós, ó Pai amado, tudo aquilo que possa querer nos levar a lugares onde nós não temos que entrar, que não é a nossa jurisdição, Sim, meu Deus, que reconheçamos sempre a nossa sim, fraqueza, o nosso estado de pecado, sim, meu Deus, a nossa queda em Adão, meu a Deus, nossa redenção em Cristo, sim, Pai, que consideremos que se não fosse por Jesus Cristo, Pai, nós estaríamos redimido, totalmente perdidos, sim, meu Deus, mortos, longe de tudo, mas é a Tua graça, é o Teu amor, é a sim, Tua papai, grandeza. E temos, infelizmente, ouvido e visto tantas pessoas, ó Pai, tão, com tanto conhecimento, com tanta revelação, com tanto entendimento, meu Deus, mas que por algum motivo têm caído, Pai. verdade, Deus, Guarda nossas vidas, tem misericórdia de nós. Sabemos que a revelação, o conhecimento, a palavra, pregar, louvar, a oração, a eloquência, meu Deus, nada disso, Pai, visão, revelação, interpretação de sonhos, nada disso vai fazer com que nós sejamos, de alguma forma, garantidos na Tua presença. sim, meu Deus, A palavra nos diz que muitos chegarão ali e o Senhor falar: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Mas em Teu nome profetizei, em Teu nome preguei, em Teu sim, nome meu Deus, louvei, em Teu nome expulsei demônio, em Teu nome, em Teu nome, em Teu nome. Jesus, Mas não tem identificação com o reino, a vida pessoal não tem identificação com o reino. A vida pessoal estava perdida da identificação do céu e o Senhor não vai nos conhecer. sim, meu Deus, Então não adianta nada, não vai resolver nada se fizermos tudo isso aqui para não termos identificação com o aleluia, reino. sim, Pai, Por favor, Pai, tira toda a ilusão da nossa mente, sim, tira meu Deus, toda a fumaça lançada pelo adversário, sim, Pai, de em algum momento acharmos que somos alguma é coisa. verdade, Jesus, Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, pecado sim, da independência, da soberba, da arrogância. Quando olhamos os outros dentro da igreja, porque estamos com o microfone na mão, nos achamos melhores. oh, meu Deus, Porque estamos com o microfone na mão, achamos que estamos nos vingando de alguém. Olha onde eu estou, olha onde você está. meu Deus, tem misericórdia, Você que falou aquilo para mim, mas hoje eu estou aqui, você está aí. Pai, vai nos tirando desses ambientes de comparação, de usarmos o teu nome para nos vingar, de usarmos sim, o microfone, o altar, o púlpito sim, para desdenhar dos nossos irmãos. Pai, tenha misericórdia de nós, porque sim, iremos cair no mesmo buraco, na mesma vala, oh, e Senhor às vezes Jesus, muito pior do que esse irmão que estamos hoje desprezando. sim, Pai, Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. sim, meu Deus, Guarda cada um aqui, ó Pai amado, na humildade, na dependência, na humilhação, no arrependimento, sim, Pai, na busca incessante pelo Senhor, que é a única salvação que nós podemos sim, ter. Limpa os corações, Pai. sim, papai, Limpa os nossos corações, limpa as sim, meu nossas Deus, vidas. Esclarece a tua palavra para que nós sejamos cada vez mais dependentes do Senhor. sim, papai, Tenha misericórdia daqueles que caíram, que possam retornar. sim, meu Deus, Daqueles que estão, ó Pai amado, hoje envaidecidos pelo chamado, oh, meu Deus, achando que vem deles alguma coisa e toda boa dádiva vem do Senhor. sim, Do que nós nos arrogamos se é o Senhor que dá tudo para é nós? verdade, Pai, Do que nós nos achamos tão especiais ou diferentes se é o Senhor que faz tudo em todos? sim, meu Deus, Nos ajuda, Pai, a ter essa consciência e nos ajuda a andar nesse caminho, Pai, por favor. É um caminho difícil, porque a tendência humana é a soberba, é a arrogância, sim, é realmente achar que somos alguma é coisa. verdade, Deus, Mas tenha misericórdia de nós, Pai. sim, E papai, nos ajuda nesse dia, fala com as nossas vidas, guarda sim, meu cada Deus, casa, cada família, cada ministério aqui representado, sim, meu Deus, cada dor, cada lugar que está sangrando, oh, Senhor, cada lugar de dúvida, de sim, abatimento, oh, de papai, cansaço, vai restaurando, sim, vai liberando o teu espírito, Pai, vai dando força, vai dando graça, entendimento, vai nos enchendo de novo da tua presença, sim,
Vai nos enchendo de novo da tua graça para que nós caminhemos mais um pouco, Sim, Senhor. que não desistamos, que não olhemos para trás, que não queiramos voltar. Por favor, Pai, nos ajuda aí para frente. Sim, em nome de Jesus. Nos ajuda a avançar apesar dos medos, apesar das acusações, apesar das intimidações, Sim, das provocações, te ajuda, Pai. apesar dos desprezos, nos ajuda a ir para frente. Nós não temos compromisso com homens, Sim, não temos compromisso com nenhuma placa, não temos nenhum compromisso com nada, a não ser com o Senhor. sim. E muitas vezes paramos e o Senhor não tem nada a ver com a história. É, Deus. Deixamos de te servir, de te louvar, de te engrandecer por causa de homens, por causa de instituições, É, por causa de fofocas, por causa de tantas coisas, mas o Senhor não tem nada a ver com isso. sim, Nos ajuda a fazer essa separação, sim, Pai. nos ajuda a entender que homem é homem, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Oh, Homem é homem, Deus é Deus, acabou. Faça essa divisão na nossa alma, na nossa mente. por favor. Nos ajuda, Pai amado, a entender o que nos poderá fazer o homem. É, Jesus. O que nos poderá fazer o homem, nem de bom, nem de ruim. Oh, Deus querido. Se nós estivermos realmente apegados em Ti, nos ajuda. Sim, papai. Existem vidas tão abatidas, tão necessitadas, às vezes estamos em áreas tão abatidos. Oh, Nabalache. Olhamos e falamos, parece que nunca mais vai sair Oh, disso. Senhor, Rebalache, Pai. Quanto mais eu estou orando, parece que está indo mais para trás, ficando mais difícil. Oh, Senhor Ao Jesus. invés de abrir a porta, está fechando, mas às vezes o Senhor está fechando mesmo. E que nós tenhamos essa coragem de fazer essa oração, fecha o que tem que fechar e abre o que tem que abrir. Fecha, Senhor. Às vezes estamos segurando uma porta aberta com a força do nosso braço, mas essa porta não é mais para nós. Sim, Pai. E temos que ter a coragem de falar, Senhor, se o Senhor quiser fechar, fecha. Sim, meu Deus. Fecha a porta desse ministério, fecha essa porta financeira, Fecha. fecha essa porta emocional, fecha essa porta de dependência. Se o Fecha. Senhor não tiver mais com essa porta aberta, fecha. Oh, Deus. Que entreguemos nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor abra o que tem que abrir, fecha o que tiver que fechar, Sim, papai. porque estamos sofrendo tanto, gastando tanta energia para manter uma porta aberta, que o Senhor não está mais nela. Oh, O Deus. Senhor não está mais operando. E Sim, queremos tanto fechar uma porta que o Senhor está abrindo. sim, Pai. Estamos lutando contra o Senhor e não vamos ganhar. Sim, meu Deus. Não queremos ganhar. E usamos tanto a nossa força, usamos até a oração, Meu Deus. repreendemos, expulsamos, ordenamos que a porta fique aberta, decretamos, usamos a tua palavra e essa porta é para fechar. Oh, Deus querido. Então, que nós entendamos isso, Fale conosco. que nós entreguemos isso nas tuas mãos, Sim. entreguemos os medos, as inseguranças, Sim. a nossa alma aflita que olha e fala, se fechar essa porta, como vai ser? É, Jesus. Ou se abrir essa porta, como será? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem o melhor para aqueles que dependem dEle, aqueles que buscam a Ele. Sim, Então, se papai. fechar, era para fechar, se abrir, era para abrir. Sim, meu Deus. E que nós, então, fiquemos descansados no Senhor. No teu amor. Nos ajuda, Pai, por misericórdia, pela Tua bondade, a descansarmos completamente na Tua fidelidade. Sim, Se papai. fechar, fechou. E se abrir, abriu. Faz isso, Em Senhor. nome de Jesus, nos leva para esse lugar de descanso, Em nome de Jesus. de fé, de paz, de confiança, de saber que o Senhor é nosso Pai e está cuidando de nós. Sim. Com a porta aberta ou fechada, o Senhor está cuidando de nós. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Graças Glória a a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Santo é o Deus. Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom. Está todo mundo ouvindo direitinho aí, amados? Tudo bem aí? Amém? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, amados, no livro de Coríntios. Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da aliança de sangue no casamento. Nós precisamos entender o que é que o Senhor tem para nós. É 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver se é essa mesmo, sempre confundo primeiro ou segunda. Capítulo 6, que fala da junção do homem com a mulher ali. Irmãos, enquanto a pastora acha, essa parte dessa porta aberta ou fechada, uma vez um pastor orou isso. E essa oração ficou muito marcada na minha mente. Porque às vezes nós não temos coragem de fazer essa oração. Porque às vezes essa porta aberta em qualquer área da nossa vida, de alguma forma ela está nos sustentando. E nós temos medo de falar, Senhor, abre o que o Senhor tiver que abrir, fecha o que o Senhor tiver que fechar. Porque nós olhamos para aquela porta e por mais sofrimento que ela nos traga, de algum jeito nós estamos subsistindo.
E nós não temos a confiança que se essa porta fechar, nós vamos conseguir continuar tocando a vida. Sim. Então, se você tiver coragem, não faça isso por emoção, por empolgação. Mas se você tiver essa coragem, essa ousadia em Deus, se Deus realmente ministrar isso ao teu coração, faça essa oração hoje. Porque sempre existirá portas nas nossas vidas que é necessário que seja fechada. E portas que precisam ser abertas, mas às vezes nós estamos segurando tanto isso pela incredulidade, pela falta de coragem, de posicionamento. Sim. E às vezes uma porta que se fecha hoje na minha vida e na tua vida, ela traz um alívio tremendo. Uma porta que se abre traz um alívio tremendo, mas eu não quero essa porta, pastor. Mas você tem que entender que se essa porta for de Deus para a tua vida, ela vai te trazer alívio. Aleluia. Hoje, o adversário, a tua própria carne, a tua alma, o nosso entendimento limitado, olha para essa porta e fala, cara, se essa porta se abrir, eu vou ter muitos problemas, não vai dar para mim, eu não tenho força para fazer isso, mas aí é Deus que vai te capacitar. Ou se essa porta fechar, eu não existo mais. Mas é Deus que vai fazer com que essa porta se abra, Sim. ou que essa porta se feche. Então entenda que a nossa vida não está nas nossas mãos. Eu fui aprendendo isso a duras penas e eu não vou falar que eu aprendi isso tarde demais, mas eu aprendi isso cedo, mas obedeci tarde demais. Sim. Existem coisas na minha vida que eu fico triste mesmo, de verdade. Porque foram coisas que Deus falou comigo há 25 anos atrás, irmão. Sim. E que eu estou obedecendo agora. Meu Deus. 25 anos de uma revelação dada de Deus para a minha vida, para não ter justificativa. Então tem algo que Deus falou com você diretamente. Ah, mas o pastor falou, não sei se era ou não era. Eu ouvi num louvor, não sei se era ou não era. Mas tem coisa que Deus falou com você diretamente. Você não tem desculpa. Isso que Deus falou com você há 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos atrás, foi uma experiência que você teve com o próprio Deus. Ele e você. No momento de oração, no momento de necessidade, ou no momento que você às vezes não estava nem pensando em nada. Mas ele veio e falou para você, ó, é assim que funciona. É, Deus, tremendo. E nós resistimos isso. E vai passando o tempo, o que vai acontecer? Lá na frente, quando você decidir colocar essa palavra em prática, isso começar a funcionar, isso vai doer. Porque você poderia ter tomado esse remédio há muito tempo atrás. Se Deus falou isso com você há 10 anos atrás, é porque ele já queria trazer uma cura nessa área há 10 anos atrás. Então, tome esse remédio hoje. Aplique esse entendimento, essa revelação, essa direção agora. Porque ainda que doa no começo, ainda que traga um tipo de constrangimento ou um mal-estar momentâneo, essa nova postura, mas ela vai te libertar. Então, existem coisas na minha vida que eu não queria, porque parecia que ia chocar com tudo que eu cria, com tudo que eu busquei, com tudo que eu queria. Mas é o que está me libertando. Sim. É o que está me fazendo andar livremente. Sim. É o que está me fazendo cantar de verdade, que o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés dele. Aleluia. Acabaram aquelas coisas dentro de mim, onde eu falava, não, aqui eu posso fazer, aqui eu não posso fazer mais nada. Eu cheguei no fim de mim mesmo, eu não posso fazer mais nada. No meu casamento eu não posso, no trabalho eu não posso, nada eu não posso nada, irmãos. É, Jesus. Eu não posso nada. Existia uma estrutura criada dentro de mim, que é uma estrutura muito perigosa. Sim. Que é a estrutura do saber muito. A estrutura, você é muito bom nisso. É. Olha, você é bom no que você faz. Sim. Você é um bom açougueiro, você é um bom isso, você é um bom aquilo, você prega bem, você limpa muito bem a igreja. Olha, a igreja está. Olha, então, essas assinaturas de aprovação, elas são muito perigosas. Sim. Porque, de repente, Deus quer nos transitar para outro lugar e você fala, não, eu sou muito bom nisso, eu vou ficar aqui. É, Jesus. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu tenho muita aprovação aqui. Eu sou muito capacitado para fazer isso. E Deus está falando, acabou. Não tem mais o que fazer. Talvez você tenha realmente muitas qualidades de ser bom naquilo que você faz. A irmã escreveu aqui, bom é Deus. Sim, bom é Deus. Mas eu estou falando de algo assim, você é bom, é verdade. Eu era um bom açougueiro mesmo, de verdade. E eu sei que bom é Deus. Mas eu estou falando assim, de uma capacitação dada por Deus, onde você é boa. Você faz bem aquela função. Você desenvolve bem aquele negócio. Mas não é mais para você. É. Deus está te levando para outro lugar. Deus está fazendo com que você vá operar em uma outra forma. Sim. E você não quer deixar aquilo que você tem segurança. Porque aquilo que você vê que você desenvolve bem, traz uma segurança. Sim.
Mas não é mais para você, só vai sofrer. Sim. Ah, eu vou mudar de trabalho, Deus está me abrindo uma outra porta, mas eu não sei quase nada daquilo. A gente não quer ir, porque aqui eu domino. Sim. Mas Deus quer fazer você dominar lá, através dele. Fala, filha, vai para lá, que agora eu vou fazer você aprender, crescer lá. Aqui você já acabou, encerrou. Tá tudo bem aqui, acabou, vamos para frente. Vamos mudar de série, vamos passar de ano. Deus. Mas a gente fala, não, me deixa aqui, que aqui eu já sei a matéria, eu já sei o que eu faço, eu já dou as respostas, eu já sei o que o professor vai falar. Me deixa aqui. Esse lugarzinho de segurança, escondidinho aqui, bonitinho. Não quero me expor, não quero passar vergonha. Sim. Por que eu tenho tanta resistência a mexer com computador e celular e tanta coisa? Porque eu tenho medo de errar. Até hoje eu tenho essa resistência. Eu tenho avançado muito lentamente. Se a minha esposa morrer hoje, amanhã, acabou a escola de intercessão profética. Deus. Porque eu não sei entrar aqui e mandar um link de um Zoom para vocês. Entendeu? A minha limitação, por quê? Eu tenho medo de errar. E esse medo de errar, e se eu erro, o que eu entendo? Você é burro. E eu não quero ser burro. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou preservando a minha autoimagem. Eu quero ficar naquilo que eu domino porque eu sou inteligente. E eu sou burro, porque eu não quero sair, eu não quero avançar. Eu estou sendo burro de não aprender. Precisa. Mas o adversário faz com que eu entenda, a minha carne faz com que eu entenda que que eu serei burro se eu tentar fazer. Então hoje eu ficaria limitado ao nosso ministério local, nem transmitir o culto mais eu conseguiria. Porque eu não sei fazer nada, não sei mandar um link, eu não sei nada, zero. Então, essa segurança é uma insegurança, na verdade. Sim. Esse ficar aqui é um medo de se expor e falar, olha lá, olha como é burro. E eu não sou burro, só que eu não quero me expor. Você não é burra, e você vai precisar se expor. A gente vai precisar ir para frente. Então, eu preciso ter a ousadia, não que a minha esposa vai morrer. Sim. Mas ela pode morrer, ela pode ficar enferma, ela pode não poder fazer alguma coisa. Hoje mesmo ela não está bem. Talvez hoje o ideal teria sido ela ficar quietinha lá deitada, levar um chazinho lá para ela, um remedinho, e ela ficar lá sendo cuidada e eu estar fazendo a aula aqui. Talvez o ideal hoje fosse esse. Eu não tenho essa condição. Lógico que ela poderia vir aqui ligar e depois eu pelo menos desligar, né? Que aquele dia eu consegui desligar. Mas quem estava na aula, eu falei, vamos ver o que vai dar aqui. Porque me dá um pânico interno. De eu apertar um negócio diferente aqui, de explodir a minha casa inteira. Uma insegurança, um medo. Então, tem essa ousadia. Senhor, o senhor está abrindo outra porta? É o Senhor que me capacita. O senhor está fechando essa porta? É o Senhor que me capacita. Então, vamos para frente, porque esses medos estão nos segurando em lugares que nós não temos mais identificação nenhuma. E estamos sofrendo à toa, deixando a revelação de Deus para trás, deixando o que Deus já falou para as nossas vidas para trás. E esse é o passaporte, essa é a assinatura de Deus para ir para frente. Aplique aquilo. Aquilo que o Espírito Santo trouxe à tua memória hoje, fala, filha, lembra, eu falei com você há 15 anos isso aqui. Filho, eu falei com você há 10 anos isso aqui. Ó, eu falei a semana passada isso aqui. Aplique, avance, vá embora. Aleluia. Deus quer te fazer feliz. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom para quem chegou agora, não é? Amém. Muito obrigada. Vamos lá, amados. Então, eu creio que o Senhor tem nos chamado a desafios, né? Amém. O apóstolo tem insistido muito que a ignorância é treva, não é? E nós precisamos começar a acabar com as nossas ignorâncias. Quando começarmos a entender que a ignorância é treva, nós procuraremos nos dispor a vencer a treva, porque eu creio que é bem aquele versículo que Deus fala a respeito de Jesus. Ele amava a justiça, mas ele odiava a iniquidade. Então, quando começarmos a entender que Deus tem uma sentença àquele que não quer se expor, ele fala, olha, porque você rejeitou conhecer os meus mandamentos, eu te rejeito para ser sacerdote. Então, claro, aprender uma internet não é um mandamento da parte do Senhor, mas como ele disse, às vezes pode fazer falta, não é? Então, eu creio que o Senhor o está levando a ter o conhecimento de que ele precisa abrir mão dessa insegurança e aceitar o desafio de mexer, não é? E qual é na tua vida e na minha vida que Deus está te dando um desafio e às vezes não queremos?
Às vezes, amados, nós não queremos entrar na guerra porque temos medo de ser retaliados. Às vezes não queremos entrar na guerra porque, será que eu vou vencer? Será que eu vou ter aptidão para isso? Será que eu vou conseguir levar até o final? Então, eu creio, amados, que há... O bom humor do pastor, é verdade, faz ficar leve. Eu falo sempre para ele, eu falo, você faz as coisas, você tem que tirar uma gracinha, né, de tudo quanto você faz, é uma bênção. Mas, por exemplo, o Senhor está nos chamando para lugares mais altos, não é? Essa escola é um desafio para nós, porque vamos pegar assim, temos esses estudos feitos há muito tempo, muitas palavras reveladas que o pastor Alexandre tem, são palavras de antigamente, mas ainda assim, logicamente, é um desafio, porque precisamos trazer um óleo fresco sobre a cabeça nossa, para depois trazer sobre a cabeça de vocês, porque senão pode ser simplesmente um maná velho, e o maná velho, ele apodrece. Então, o Senhor, ele está nos dando essa graça de entrarmos no maná perpétuo. É aquele que nós recolhemos na sexta-feira e ele fica até o dia de sábado. Então, Jesus é o nosso maná que podemos pegar a porção dobrada. Então, nós pegamos a porção dobrada, que é o nosso Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e nós entramos nesse descanso e ali ficamos nele. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu tenha algum tipo de rompante de achar que eu vou saber fazer a aula todos os dias, amados, pode ter certeza. Há uma humilhação da minha parte e da parte do meu esposo para falarmos com Deus, Senhor, o que vamos apresentar? Porque a nossa palavra não vai servir, mas a palavra que procede do trono, do coração de Deus, essa serve, essa edifica, essa liberta, essa transforma. Então, para isso somos colocados aqui. E tudo isso, querido, querida, é desafiador. Manter o nosso eu na cruz, manter como nós aprendemos com a pastora Ana Germano e o apóstolo ontem, numa aula que eles estavam dando, de aula de ministérios, eles estavam falando a respeito do ego. O ego vai para a cruz. O ego é a alma de tribulação. E nós precisamos pedir para Deus que esse ego seja cada vez mais crucificado, que essa cabeça de serpente seja massacrada pelo Espírito de Deus, até chegarmos naquele lugar onde o nosso mais profundo ser está escondido, nas águas abismais da iniquidade. E nós falamos para Deus, Deus, essa água abismais, essas manifestações das trevas precisam sair da nossa vida. E o Senhor venha e nos levante para fazer aquilo que é necessário diante de Ti. Então, amados, dentro de tudo isso que nós estamos falando, conhecermos um pouco a respeito de aliança de sangue é um assunto desafiador. Porque, para ser bem sincera para as irmãs, quando Deus começou a falar essa palavra, e até hoje... Oi? Para os irmãos também. E para os irmãos também, quando o Senhor começou a me dar essa palavra, e até hoje eu posso segredar para vocês que eu não acho muita coisa sobre isso, no sentido dessa aliança de sangue. E eu não estou falando que é melhor ou pior, eu estou falando que é uma revelação, para mim, muito surpreendente. E ela ficou muito firme no meu coração, e eu guardei os estudos, e agora estamos tendo a oportunidade de falar sobre isso, mas é um desafio falar sobre isso. É um desafio falar da intimidade do casal, falar de pé sujo, de cheiro debaixo das axilas. É um desafio, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas. O Ministério de Libertação e de Intercessão é um desafio, sabe por quê, amados? Com que você vai lidar? Quando você senta do lado de cá, do seu computador, e a outra pessoa do lado lá, do outro computador, do celular, ou quando sentamos num presencial de libertação, num curso de libertação, nós sentamos desse lado, as pessoas sentam do outro lado, o que vamos falar? Você já pensou nisso? Nós só vamos falar da sujeira que há em você. E nós vamos falar da sujeira que há em nós. Não é um assunto agradável. É um desafio. Porque as pessoas podem se levantar e falar para você, você só traz más notícias? Você é mensageiro de boas novas ou de más novas? Você é um urubu na carniça? Como já foi falado. Burro velho não precisa, burro morto não precisa ser desenterrado, porque ele fede. Quero dizer uma coisa, se ele ainda está cheirando mal as suas narinas, é porque ele está vivo dentro de você, ainda que esteja morto. Então, nós precisamos tratar as coisas. E, infelizmente, nós queremos passar, às vezes, uma caiação por cima. E isso é desafiador, porque Jeremias ou Ezequiel, eu me lembro qual dos dois profetas falou, que nós falamos, a paz, paz, mas a parede está branqueada, um cal, sepulcro caiado. E o Senhor vai querer que nós venhamos a abrir esse sepulcro. E esse não é um ministério fácil. O ministério do apóstolo Éder
por exemplo, é um ministério extremamente doloroso, espinhoso. Por quê? Porque vem aquele confronto com a verdade. Não tem alívio, não é? No sentido de que toda aula apanhamos. Claro que tem o alívio, porque estamos sendo libertos, estamos felizes, estamos gostando. Glória a Deus. Mas tem muita gente que não vai querer esse confronto todo, esse mergulhar tão profundamente. Esses dias, conversando com uma irmã, ela falou assim, eu pensei que a pastora fosse falar da mulher virtuosa, e nenhuma crítica ao pensamento dela. Quando a pastora falou que ia falar de casados, não casados, eu pensei que sim, que a pastora ia falar da mulher virtuosa, das características da mulher. Aí a pastora vai em aliança de sangue. É um fundamento muito diferenciado para nós. E é verdadeiro, amados, porque às vezes nós queremos ficar num algo que o Senhor quer que a gente cabe, o fundamento que nos leva a agir como uma mulher que não é virtuosa. É isso que Deus precisa trazer para nós. Ele deixou ali o procedimento da mulher virtuosa. Mas o que impede o procedimento da mulher virtuosa na tua vida e na minha vida? Deus deixou ali o procedimento do marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja. Mas quem impede o marido e a esposa de verdadeiramente ter esse procedimento? É disso que nós precisamos tratar. Isso é desafiador. Isso muitas vezes é vergonhoso. Para nós é vergonhoso. Às vezes falarmos de determinadas coisas no sentido de ter que trazer isso à luz, porque às vezes achamos, as pessoas já sabem isso, mas às vezes não sabemos. Então, amados, precisamos entender determinadas coisas que Deus nos chama, e nós seremos desafiados. O evangelista é desafiado, porque ele vai chegar com a verdade do evangelho para anunciar a um povo que está em trevas. E a palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, qual é Cristo. Então, o evangelista, quando vai anunciar aquela luz, ele vai sofrer uma resistência. O pastor, quando vai pastorear e vai falar para a ovelhinha, agora é a época de você morrer e ser filho de Deus, ele vai sofrer uma resistência. Então, estou igualando aqui todos os ministérios, para que não pensemos que eu estou falando de algo, só o ministério de intercessão e libertação passa por isso. Não, eu estou falando algo que nós seremos resistidos. E nós precisamos começar a entender que há desafios na caminhada com Cristo. Mas ele deixou uma palavra para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é bom ânimo? É continuar caminhando dentro de uma paciência que Deus colocou em nós. Mas essa paciência, ela precisa ter efeito completo. E isso faz parte do bom ânimo, ou seja, alma boa. Porque se recebemos aquilo que são os nossos desafios com uma má alma, um mau ânimo, nós teremos problemas. Então, é isso que Deus está falando. Você quer aceitar o desafio? Entre no bom ânimo e vá até o final. Em nome de Jesus, para que isso gere paciência, e a paciência, a esperança, e tudo isso tenha feito completo na nossa vida. E a esperança não confunde. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente... O que eu entendo? Na linha de raciocínio dessa irmã, eu entendo do que ela falou da mulher virtuosa, porque, na verdade, na grande maioria esmagadora dos casos do casamento, a mulher, a postura dela é mais correta. Sim. Externamente, naquilo que a gente consegue enxergar. Então, se pegar a minha vida da minha esposa, eu colérico, último grau. O colérico, último grau, ele fere demais. As palavras que saíam da minha boca, elas são agudas, penetrantes. Quanto mais eu machucasse com as minhas palavras, melhor. Porque no meu temperamento não tratado, é sarcástico, irônico, agudo. E para mim tanto faz. Se eu falasse uma palavra que ferisse, a pessoa chorasse, desesperasse, ficasse abatida, entristecida, o que eu pensava? Problema dela. Não só a minha esposa. Mas era a minha forma de encarar a vida. Sim. Problema dela. Então, quantas verdades que eu falei sem amor nenhum? Era verdade, mas não tinha amor nenhum. Então, acaba sendo algo que só vai ferir, só vai machucar, só vai entristecer. Sim. Se eu tivesse transformado e passado aquela verdade pelo crivo do amor, sentado com aquela pessoa e trazido o ensino, que é o que eu faço hoje, agora eu estou vendo os frutos da verdade que eu falaria do ambiente espiritual errado, dando certo. Você fala a mesma coisa do ambiente espiritual certo, com amor, com carinho, com atenção, sim, para levantar a pessoa.
Antes eu falava aquele problema para jogar a pessoa para baixo. Sim. O meu intuito era falar assim, você é uma porcaria. É verdade. Hoje o meu intuito é falar assim, cara, é complicado, nós estamos nessa dificuldade, mas vamos embora. Dá para sair daí. Você fala a verdade, a pessoa te agradece. É. Você fala para a pessoa coisas pesadíssimas. E ela fala, obrigado, pastor. Por quê? Porque hoje eu falo as coisas que Deus me dá de entendimento dentro de um âmbito de amor. Então, quando essa irmã falou, eu achei que fosse falar da mulher virtuosa, por quê? A mulher geralmente ela pondera mais, ela segura mais. Há aqueles casos também, né, das mulheres mais excessivas, que já dominaram a casa, já dominaram o marido, já dominaram tudo, e aí, beleza, ela já tem aquele rompante, o marido que está debaixo daquele negócio de falar do homem virtuoso, né? Eu achei que fosse falar do homem virtuoso, que aguenta essa mulher gritando aqui, que aguenta essa mulher mandando em tudo, que aguenta esse daqui. Mas o fato é que essa parte da mulher virtuosa, o que nós entendemos? Quanta coisa hoje no coração da minha esposa subiu, dela ver que ela não era tão boazinha assim. Sim. Então, quando a gente começa a se expor a esses ensinos, e por que não dá para falar da mulher virtuosa? Dá para falar Sim. da mulher virtuosa. Ou a gente tem a ilusão que falar da mulher virtuosa, a mulher vai estar encaixada naquilo. A mulher virtuosa é uma pancada seca Sim. na vida da grande maioria das mulheres, porque a grande maioria das mulheres estão totalmente desencaixadas do caminhar da mulher virtuosa. Sim. Então, se a gente falar amanhã aqui sobre a mulher virtuosa, as irmãs vão perceber que estão tão longe disso que vai falar, cara, eu nem queria ter ouvido essa mulher virtuosa. Eu achei que eu já fosse essa mulher virtuosa, eu estou totalmente desvirtuada. Então, nós entendemos essa passagem um pouquinho fora do contexto, no sentido assim, não, porque eu já sou essa mulher virtuosa, me exalta nesse ensino, me aprova, assina embaixo da minha conduta, para eu poder pegar tudo e falar para meu marido, tá aqui o ensino, tá vendo? Eu sou a mulher virtuosa, você precisa se acertar. E você não é a mulher virtuosa, irmã. A minha esposa não era a mulher virtuosa. Sim. Tinha um monte de qualidade, um monte de atributo, lutava por isso, mas também tinha um monte de coisa, estava longe da mulher virtuosa. Sim. E precisava se encaixar nisso. Então, existe um sonho, às vezes, dentro de nós, né? Então, por isso que essa escola, realmente, ela não vai ter o cunho de ficar assinando embaixo daquilo que você já faz. Mas ela vai justamente resgatar aquilo que você não faz, para complementar aquilo que você já faz. Aleluia. É muito mais, você vai aprender muito mais o que não fazer do que, às vezes, o que fazer. Porque, geralmente, o que não fazer é pouco ensinado. Você tem que ir pescando. Mas, às vezes, quando a gente ensina para você, não faça isso, o que não fazer é muito importante. Porque você vai fazer o contrário. E já vai encaixar dentro das boas práticas que você tem e vai te fazer mais completa, mais inteira, mais íntegra. E o teu marido também. Então, vai trazer um ambiente onde realmente você vai começar a fluir dentro de algo que você está fora da cumplicidade do pecado um do outro. Amém. Porque às vezes nós falamos assim, esses dias eu fui no aniversário, eu estava conversando com uma menininha, tem 6 anos, é sobrinha do meu amigo. Falei, aí, Elô, como é que tá na escola? Tudo bem. Tá conversando muito lá na classe? Tá falando assim, não, eu parei de falar. Mas tem uma menina, que é minha amiga, e ela fala muito. E quando ela fala comigo, eu tenho que responder, né? Porque senão você sem educação. Mas eu não estou falando mais nada. Eu só respondo o que a menininha fala. Então, às vezes, nós estamos num ambiente onde você fala assim para o teu marido, essa prática é pecado. Essa prática sexual é pecado. Mas você continua fazendo. E lá no fundo, no fundo, no fundo, se você for checar, você gosta também. Só que você deixa na conta dele. Você denuncia que é pecado, mas você também pratica. Mas isso também te dá prazer. Isso também para você não vai mexer com ele para fazer isso. Mas se ele mexer com você, você fala, você sabe que está errado, né? Mas é você que quer, tudo bem, mas você também quer. Mas você não assume isso. Sim. Então, sempre a conta, se você for até conversar com uma liderança, pastora, né? Você é mulher, vai conversar com ela. É meu marido, sabe? Ele fala, ele vem, aí se não faz, ele fica bravo, me cobra. Mas você gosta, irmão. Você é cúmplice da transgressão. Deus tremendo. Você está tendo prazer nisso. Então é melhor você fazer realmente uma leitura mais aprofundada disso. Falar, Senhor, eu gosto.
Eu sei que é pecado, mas eu também quero, mas eu ponho na conta dele. Mas me liberta, porque eu vou poder resistir do ambiente certo. Sim. Porque hoje você resiste aqui, ó, na boca. Ah, eu não quero. Mas lá dentro você fala, eu gosto, eu quero. Mas está na conta dele. Sim. Aí no aconselhamento você põe na conta dele. Na hora de orar, você põe na conta dele, mas Deus está vendo o quanto você tem de prazer naquela prática. Sim. Um dinheiro ilícito que seu marido traz para casa, e você fala, poxa, você pegou esse dinheiro de novo? Mas quando ele te dá uma roupa, quando ele te dá um sapato novo, Meu Deus. quando ele te traz um presente, quando ele te leva para jantar fora, com o dinheiro ilícito. Você não fala para ele assim, ó, pode devolver isso aqui que eu não quero. Então é um sim aqui, é pecado, é roubo, tá errado. Mas o presente você pega. O carinho você pega. A comida você come. O passeio você faz. Sim. Tem viagem que as pessoas já fizeram, tudo com dinheiro roubado, tudo com dinheiro ilícito. Mas você viajou, passeou, brincou, comeu, ficou em hotel 5 estrelas, tudo com dinheiro roubado. Meu Deus. Ah, mas eu denunciei, pastor, vai fazer o quê? Eu ia deixar ele sozinho? Deixa ele sozinho. Por que você vai ser cúmplice? Por que você vai estar assinando embaixo? Ah, a menininha falou, eu não posso ser mal educada. Então, entramos em ambientes onde começamos a procurar culpados, mas também queremos fazer aquilo. Deus. O pastor já deu testemunho aqui falando de coisas que eu falava assim, por exemplo, um aniversário, porque eu não ia. Ela falou assim, não vai dar. Conversei com o meu esposo e ele não quer ir. Mas ela também não queria. Sim. Só que eu assino embaixo. A assinatura do não fica na conta do Alexandrão. Já é tranquila mesmo, já é mundiça, já não vai em lugar nenhum, já é tudo. Então fica aí. E ela saía bonitona na foto. Eu já sou horrível mesmo. Quem era o monstrão do relacionamento? Alexandrão. Quem que era o tranqueiro? Alexandrão. Quem que nunca queria lugar nenhum? Alexandrão. Põe na minha conta. E sabe a importância que eu dava de pôr na minha conta? Nenhuma. Eu não estava nem aí. Aí quando ela fala assim, você não foi? Eu não fui, cara, não gosto. E aquilo me dava prazer. Você tem que entender que o pecado te dá prazer. Não ir a um casamento, não ir a um aniversário, falar não para ela, para as pessoas, me dava prazer, porque eu alimentava a carnalidade que estava em mim. Meu Deus, ajuda-nos. Eu alimentava aquele ego, aquela natureza caída, eu gostava disso. Deus. Eu me relacionava com isso. Aquilo me alimentava o adversário que habitava em mim. Você tem que entender que isso está alimentando você. Está alimentando o adversário que está te dominando. E nós precisamos decidir fazer isso. Então, para mim, eu nem me importava da coisa na minha conta mesmo, porque eu não sabia. Depois que ela foi falar isso para mim. Mas, na verdade, para mim, não estava nem aí, porque eu gostava daquilo. Sim. De alguma forma, parece que eu chamava atenção, era bom, era bonito para mim imaginar que lá na festa estava todos meus irmãos, todos meus parentes, todo mundo, e as pessoas falavam, nossa, Alexandre não veio de novo. Aí no outro dia mandava o WhatsApp, você não veio de novo, ligava, você não veio, encontrar, não fui, não gosto. Jesus. O estraga prazer para ter prazer. O casado não casado para judiar da esposa. Deus. Fazendo ela a viúva de marido vivo. Meu Deus. Tudo isso nós estamos falando aqui, mas isso me dava prazer, isso me alimentava, isso alimentava o adversário que estava em mim, a mentalidade que eu tinha. Sim. Então você precisa entender que isso que você está combatendo por fora está alimentando o que está lá dentro. Então não adianta querer colocar na conta do outro qualquer tipo de prática ou conduta se você também se beneficia dela. Que autoridade você tem, irmã? Para suspender essa prática, se você gosta, que autoridade você tem para realmente repreender o teu marido e o adversário que usa ele para lançar a mão nesse dinheiro, se você come disso, e se você usa a roupa disso, se você compra o teu óculos escuro disso, se você recebe o seu buquê de flor disso, a sua caixa de bombom, meu Deus, o seu celular novo. Esse celular que está na tua mão, que você está me assistindo aqui, é fruto de roubo, muitas vezes. E você sabe disso. Deus. Ah, pastor, mas eu sonhava com um iPhone. Jesus. Eu sonhava com um Samsung Galaxy, não sei o quê. Mas é fruto de roubo. Ah, mas eu avisei. Mas está com o celular aí.
É, Jesus. Ah, mas eu avisei, mas está com os vestidos lá no guarda-roupa. Ah, mas eu avisei, mas foi viajar. Ah, mas eu avisei, mas está andando no carro. Ah, mas eu avisei, entendeu? Então, os desdobramentos, eles estão na tua vida, não adianta querer fugir disso. Estão nas nossas vidas. Não adianta nada eu falar para ela, ó, isso aí que você está fazendo, e eu faço junto. Sim. Eu faço igual, eu estou assinando embaixo. Estou cúmplice, estou no mesmo barco, estou fazendo a mesma coisa. Não tem autoridade aquilo que eu oro. Não tem autoridade naquilo que eu repreendo. Não vai funcionar nada, porque eu estou junto, estou na mesma coisa. Eu estou alimentando o mesmo espírito. Ah, meu marido é endemoniado porque quer fazer isso. E você? Ah, minha esposa é endemoniada porque dá vazão para isso. E eu? É, Jesus. Dá uma paradinha para dar uma pensadinha na vida. Pensa um pouquinho onde está o demônio, se é só no marido. Pensa um pouquinho para ver se a manipulação está só nele. É, Deus. Pensa um pouquinho para ver se realmente o mundista total da história é só ele, ou só aquele, ou se tem um pouco de mundiça aí também. É, Jesus. Então, nós precisamos entender que esse campo de, ela que fala, eu não posso ser sem educação, protege. Ela tem um senso de proteção, ela acha que ela está certa. A menininha tem 6 anos. E às vezes estamos tão infantilizados, mesmo no pecado, que fazemos a mesma coisa. Ah, pastor, eu faço, mas não posso ser sem educação, né? Ah, eu pego, mas se não, né? Quanto que eu vou ouvir? E para não ouvir do marido, tá ouvindo de Jesus e ouvindo a voz do diabo. Por não resistir à voz do marido. Eu quero, não tem, acabou. Ah, vai ficar bravo, deixa eu ficar bravo. Se você estiver no lugar espiritual certo, Deus vai fazer alguma coisa. Sim. Deus vai ser responsável por essa atitude. Sim. E às vezes nós entramos. Quer ver uma coisa que eu estava pensando ontem? Existe um vocabulário agressivo já dentro de nós. Sim. E que nós não queremos abrir mão desse vocabulário. O que é um vocabulário agressivo? Você sabe exatamente que tipo de coisa você vai falar para sua esposa ou para o seu marido para agredir. Eu tinha palavras que eu sabia que irritava ela. E o que eu fazia? As usava todas as vezes. Quer ver ela ficar doida? Ridículo. Isso que você fez é ridículo. Isso aqui está ridículo. Essa roupa em você ficou ridícula. Ela não suporta essa palavra. E o que eu fazia? Esse negócio que você faz é ridículo. Essa linha de raciocínio sua é ridícula. Isso aqui eu só falava ridículo. É, Jesus. Porque é um vocabulário agressivo. Quer ver uma coisa que eu não suporto? Me chamar de cara. Se eu estiver conversando com um amigo meu, a pessoa fala assim, cara, eu vi lá um negócio, tal, passa batida. Mas se ela falava assim para mim, você não sei o que, cara, você não quer fazer, acabava com a minha vida. E ela usava demais isso. Porque ela sabe, tem um vocabulário agressivo. Então, muda o teu vocabulário. É, Jesus. Eu quero acertar meu casamento. Então, dá uma olhadinha na sua lista enorme de vocabulário. Eu citei 2 palavras, mas existem mais. Muito. Então, dá uma olhada no vocabulário. Ah, ele não gosta que fala tal coisa, então não fala. Você quer mudar de verdade? Você quer ser casada mesmo? Você quer ser casado mesmo? Muda o vocabulário agressivo. Troca as palavras, fala de outro lugar espiritual, não seja cúmplice. Combate o pecado do lugar espiritual certo, tenha amor para conversar, conversa na hora certa, vigia no que você vai falar, muda o que está no coração, porque a boca fala que o coração transborda. Então dá uma sondada no vocabulário, na linha de raciocínio que vai falar, Senhor, isso aqui eu já sei que não vai dar legal, então muda. Tenha atitudes consistentes com aquilo que você está buscando. Você está gastando 1h30 da tua vida, 1h15 da tua vida, de segunda a sexta, para ser casada ou casado. Então, pega essa 1h15 que você está gastando aqui e aplique isso. Deixa Deus te limpar, deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus realmente entrar em lugares que você nunca permitiu que Deus entrasse. Sim. Deixa Deus remover de você realmente aquilo que está impedindo de você ser casada. Se acerta primeiro. Acerta a tua vida. Se coloca no altar. Tira, remove todo esse ambiente. Vai limpando tudo que você pode, para você ter autoridade, para você ser casada. Aleluia. E casado. Não ser mais viúvo de esposa viva. Aplique isso na tua vida.
Então, uma escola é um ensino, estamos aqui compartilhando as nossas vidas, nossas experiências, tristes, felizes. Não tem problema nenhum, estou de boa para falar da minha vida. Eu não tenho mais nada para falar, na verdade. Já falei que eu já roubei, já falei que já fiz, já falei um monte de coisa aqui. Mas o problema é nós entendermos assim, o que nós vamos fazer agora com isso que eu estou aprendendo? Sim. Até onde eu vou deixar Deus mexer nessa área da minha vida que para mim, na verdade, eu gosto disso. Você tem que reconhecer que você gosta desse lugar de autoridade que você ocupa. As Amazonas, aí, que o apóstolo fala demais, vocês gostam desse lugar, vocês não querem perder esse trono. Meu Deus. E as mulheres têm que entender que elas não serão diminuídas porque o marido vai estar protegendo. Muito pelo contrário, vocês serão elevadas à condição daquilo que vocês nasceram para ser. Aleluia. Às vezes a pessoa fala assim, é bonito isso aí, né? O homem é que... Irmão, se você tem uma consciência, seu marido vai mandar em você, não é nada disso que Jesus deixou. Não é para mandar nada, é para proteger, é para eu morrer por ela como Cristo morreu para a igreja. Sim. Olha o nível que Jesus colocou para eu poder ter autoridade sobre ela. Se eu não morro por ela, não tenho autoridade. Meu Deus. Se eu não morro por ela, não tenho missão. Se eu não morro por ela, não precisa ser submissa a nada, porque nem missão eu tenho. Então você está equivocada sobre isso. Não, eu tenho que ficar aqui numa posição de defesa, porque se ele me pegar, aí ele vai mandar em tudo. Se ele for crente em Jesus Cristo e entender o que Deus está falando para ele, você vai ser protegida. Você vai ser amada. Sim. Abrir mão desse negócio, dessa parte de Amazonas, dessa autoridade que você exerce, desse domínio que você tem, vai ser ótimo para a tua vida e para a tua casa. Esse domínio, além dele te machucar, porque você precisa se proteger todo dia, porque você está fora de posição, esse domínio te fere, te frustra, porque você não tem pai, você não tem marido, você não tem nada. Deus. Então isso é muito frustrante. Então, esse domínio, se você abrir mão dele, você vai entrar na proteção do seu marido. Mas precisa ver se você quer isso daí, porque isso te dá prazer ainda. Sim. Isso é gostoso para você. Essa parte de mandar, de comandar, o que compra, o que não compra, onde vai, o que não vai. Reger toda a casa, está tudo nas tuas mãos, todo mundo te obedece, o marido, os filhos. Isso faz bem para você. Na roda de amigas, você se vangloria disso. Meu Deus. Não, na minha casa quem manda sou eu. Meu Deus. Não, o quê? O seu marido falou, não, na minha casa não. Se fosse comigo, eu já mandava para o quarto dormir e acabou. Você gosta disso. Meu Deus. Então, saiba que para você ser casado, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que lançar isso fora da tua vida, porque está fora da palavra. Não é isso que Deus tem preparado para você. Aí vai da sua decisão. Sim. Vai daquilo que você quer fazer. Se você quer continuar mandando em tudo e em todos, ou se você vai se submeter no Senhor ao seu marido. Sim. Crente, cheio da graça de Deus, para te amar e te proteger. Sim. Vai ser a sua decisão. E tem uma parte também, às vezes, a gente... Eu estou falando bastante que minha esposa, assim, eu estou com a garganta ruim, me ajuda. Então, se eu estiver atrapalhando, pode falar. Ela me pediu ajuda, hein? Lembra? Sim. Sim. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu tinha um comércio aqui na minha cidade, e quando eu fui mudar de um comércio menor para construir um maior, eu percebi que algumas pessoas mudaram comigo. Sim. Começaram a me cumprimentar, começaram a puxar conversa, E eu falei, cara, gozado, estranho. Mas depois eu fui entender, é porque eu estava crescendo na cidade, chamava atenção. Então, ali já vinha uma possibilidade de emprego, já vinha uma possibilidade de comprar fiado no meu comércio, já tinha um ambiente formado para falar, opa, agora já dá para ter uma amizade, já dá para ter um relacionamento, o cara está crescendo, quem sabe eu tenho um emprego, quem sabe eu arrumo um emprego para minha filha, para o meu filho, Sim. Quem sabe eu compro fiado lá no mercado dele. E aí as coisas começaram a mudar, eu achei meio estranho, depois eu me fez entender. Só que depois que eu parei com o comércio, que eu vendi, agora não tenho mais nada de comércio, logicamente, isso tudo retornou a estaca zero. E agora tem pessoas na cidade que eu atendi aqui no mercado e que eu vejo na rua, vira a cara, eu cumprimento, não responde. Falei, nossa, mas que estranho.
E aí o que Deus fez? O que Deus me fez entender? As pessoas nunca se relacionaram comigo. As pessoas nunca tiveram nenhum apreço pela minha vida. Sim. Elas se relacionaram com o meu comércio. Sim. Como o comércio não existe mais, eu também não existo. Eu achava que eu existia. Eu cumprimentava as pessoas como uma pessoa, não como um cliente. Ou alguém que pudesse trabalhar aqui para mim. Era só uma pessoa. Oi, aí, beleza? Beleza. Normal. Mas as pessoas estavam me cumprimentando e eu tinha uma placa na minha frente primeiro, o nome do meu mercado. Sim. Não tinha um relacionamento nenhum com a pessoa, Alexandre Monteiro, pessoa física, somente com o CNPJ, só com a pessoa jurídica. Quando o CNPJ morreu, ficou só o CPF, acabou junto. Sim. E eu falei para a Paty esse dia, eu falei, o que será que eu fiz para aquela pessoa? Porque... E aí depois eu falei assim, você não fez nada. Então existem coisas na sua vida que você não fez nada para essa pessoa. Que não aconteceu nada, é que você não tem mais aquele cargo. Você não tem mais nada para oferecer para ela ou para ele. Então você se tornou inexistente porque, na verdade, você sempre foi inexistente. Para você, você existia, mas você nunca existiu. O que existiu foi seu cargo, o que existiu foi o dinheiro que você tinha, o que existiu foi o que você ajudava, o que existiu foi o que você oferecia, o que existiu foi o que você dava para ela, para ele. Nossa, mas agora parece que tem até raiva de mim. Pode até ser que tenha, porque você não está servindo mais. Sim. E como nunca se relacionou com você, sempre com o que você produzia e entregava, ou tinha possibilidade de dar, então hoje você não existe mais. Mas você não fez nada. Então, se você perguntou já de alguma forma, o que será que eu fiz para tal pessoa? Nada. Simplesmente você nunca foi nada para ela. Só o que você tinha ou era em algum momento na tua vida que você não é mais, fechou essa porta. Mas você, irmão, você não fez nada, fique em paz. Não tem nada para se arrepender, nada para pedir perdão, nada para você não pecou, você não ofendeu, você não atacou. Porque às vezes a gente fica puxando, fala, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que um dia eu não cumprimentei? Meu Deus, me faz lembrar. Vou pedir perdão se for preciso, o que aconteceu? Mas eu não fiz nada. Eu nunca existi para ela como pessoa física, só isso. Então você nunca existiu para essa pessoa. Porque você só existia quando você tinha uma bandeira. Quando você era alguma coisa que pudesse proporcionar um prazer ou um lucro. Sim. A partir do momento que essa porta fechou, que você não é mais isso, acabou. Sim. Mas você não fez nada. Então pare de se culpar, pare de pesquisar, de orar, que Deus está te falando hoje. Você não fez nada. Sim. Na verdade, você só não existiu mesmo nunca para ele ou para ela nessa área. Você não fez nada. Nada, 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 nada. Amém? Amém. Vou dar mais 5 minutos para a pastora. Vai lá, pastora. Amém. Dentro dessas coisas que o pastor falou, eu quero dizer que, dentro daquilo que ele disse, né, eu quero deixar bem claro que a irmã que me abordou, não é? Estava conversando comigo sobre a expectativa da mulher virtuosa, ela não estava depreciando, tá? Nosso trabalho de maneira exatamente. Deixar bem claro para ela, nem minha amada. Sim. Muito pelo contrário, ela estava agradecendo por estarmos apresentando algo que ia fazer uma diferença na vida dela, amém? Aí depois, entendemos que a mulher sábia edifica. Uma outra irmã também falou isso. Ela falou, irmã, é por isso que Deus sempre está falando, a mulher sábia edifica a casa. Porque essa desconstrução das palavras de crítica, ela é pesada. Por quê? Porque para desconstruirmos as palavras de crítica, temos que vencer esse espírito de crítica que está nos dominando. Agora, como ele nos domina? Por conta das feridas que nós permitimos fazer, muitas vezes, não é? Dentro de nós, e aí nós queremos de alguma maneira retribuir. Então, se pudermos ser agressivos naquilo que estamos falando, nós vamos exteriorizar isso. E nós precisamos pedir para o Senhor, porque como o pastor estava falando, aqui nós estamos falando sim, mas aqui dentro é um não. É um não, amados. No sentido de estarmos legitimando coisas que nós estamos assinando, estamos decretando para o nosso esposo ou para a esposa, não é? Falando, olha, não faça isso, não faça aquilo. Só que aqui dentro está o sim. Ou estamos falando, faça isso, faça aquilo. E aqui dentro o não. E o Senhor fala que isso procede do maligno. Então, nós precisamos ter entendimento do que seja verdadeiro dentro do nosso coração. Sabe, amados? A palavra de Deus, lá no Salmo 119, fala, eu expus o meu coração. E o Senhor viu aquilo que estava dentro do meu coração. Precisamos ser um pouco mais profundos daquilo que nós mostramos de intenção. A palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala, tudo está patente aos olhos daquele que vamos
prestar contas, e ele fala que a palavra de Deus, ela penetra tão profundamente que ela discerne a intenção e propósito. E às vezes a nossa intenção está contaminada, porque queremos ferir, porque queremos machucar, porque não foi desconstruído um ambiente. Sim, irmã, eu quero falar aqui, junto com a irmã Maísa Laje, que está falando, eu reparei, só tem mulher nessa mentoria. Amados, eu falava pro meu esposo, amor, teve um dia que eu abri o portal, em lágrimas falei para ele, portal do apóstolo, e só tinha mulheres. Quando nós passamos em frente aos bares, eu falo, meu Deus, o que esses homens estão fazendo nos bares? Onde estão as suas mulheres, seus filhos? Então, queridos, é necessário. Eu creio que Deus tem levantado essa pequena gota, vamos colocar assim, mas que ela se expanda em nome de Jesus para alcançarmos. Quantas mulheres de marido vivo, esposas e viúvas de marido vivo temos aqui? Onde estão os esposos? Onde estão? Ah, tudo bem, é hora de trabalhar. Sim, mas e as outras coisas? Se nós olhamos para as igrejas, a grande maioria é mulher. Se olhamos para os congressos que estão acontecendo, a grande maioria é mulher. Se olhamos, às vezes, para as lideranças da igreja, a grande maioria é mulher. Agora, mulheres sobrecarregadas, mulheres fora de posição, mulheres entulhadas, amados, na sua própria legitimidade como esposa, como sacerdotisa da casa do Senhor, porque não tem cobertura. O nosso apóstolo, ele já falou a respeito de que os demônios vêm porque a mulher não tem cobertura, e a mulher passa por aflições. Quando eu entrei na cobertura do apóstolo Éder, ele foi pregando alguns sonhos que eu tinha tido, e eu tive um sonho que eu estava numa janela e eu já fazia alguns tipos de intercessões e algumas autoridades mundiais vieram até a minha janela. E eu estranhei e falei, nossa, Senhor, vieram essas autoridades aqui na minha janela, só que eu estava sem a parte de cima. E teve vezes que eu estava sem a parte de baixo, estava nua. E o Senhor está falando, isso é falta de cobertura. A parte da justiça é falta de cobertura do próprio Deus, na parte de cima. Coraça da justiça. E a parte de baixo, nua, é a parte do esposo, que não está fazendo seu papel sacerdotal. Não estou falando de sexualidade agora, estou falando daquela cobertura sacerdotal que o esposo precisaria ter. E Deus usa essa parte íntima da mulher para falar que muitas vezes estamos sem a cobertura do nosso esposo, o sacerdote da casa, que deveria nos cobrir. Então, isso é motivo de muita tristeza ao meu espírito. Olharmos para as irmãs e vermos dentro de uma live, onde estão os maridos que estão lutando pelo casamento? Nós vimos o apóstolo Éder esses dias falar, você vai ser Abigail, mas o Nabal que está na sua casa, ele vai morrer. Declare isso, esposa. Comece a declarar isso, mulher. E por quê? Sim, é uma dor, é muita dor. É muita dor. Porque, amados, mas eu vou dizer uma coisa. Comece a buscar a restauração do seu esposo para que ele entre na missão de Deus, porque senão nós vamos continuar descabeçados. Só não estamos descabeçadas, porque Deus está usando de misericórdia com o nosso esposo e de bondade para conosco. Porque ele sabe, na grande maioria das vezes, não queremos estar descabeçadas. Porque o marido não assumiu, que é exatamente isso que nós vamos falar, a respeito da aliança de sangue no casamento. O marido não assumiu, não morreu. Então, ele não conseguiu deixar a aliança anterior, ele está casado ainda com o cordão umbilical do pai e da mãe. Não é aquilo que o pai e a mãe produziram nele. E eu não estou falando aqui da mãe ter influência na vida dele ou não, eu estou falando de algo posicional em Deus. Estou falando de uma posição que o filho não olhou para trás e falou, mãe, agora você segue o seu destino, papai, você segue o seu destino. Eu vou tomar a minha autoridade como homem. Eu sou o governante dessa casa. Estou agora não coberto com aquilo que meus pais fizeram, estou coberto por aquilo que Deus me chamou para ser, o cabeça da casa. Então, você, irmã, que está aí hoje, como a irmã Maísa olhou aí, viu? Vocês, cada um de nós que estamos aqui hoje, comece a tua submissão, buscando a presença de Deus para que seja o seu marido, descubra a sua missão. Porque o cabeça seu agora é o Cristo. Enquanto seu marido não se posiciona, Cristo é teu cabeça, então você está guardada. Porque às vezes não fazemos nada, porque falamos, meu marido está na insubmissão, eu não tenho missão, ele não é meu marido para me cobrir, então eu não posso fazer nada.
Tome posição, você e Cristo vai te cobrir inteirinha, inclusive a parte onde ele não é seu sacerdócio, que é a parte íntima sua. Deus vai vir e vai cobrir você totalmente, porque você vai conhecer a verdade daquilo que o Senhor fala a respeito do posicionamento da mulher que o marido não a santificou ainda pela sua própria morte. Entende o que eu estou falando? Deus, ele vai falar para nós, dentro da autoridade, no casamento há um sêmen, há um ímen. Só que também há o posicionamento dos nubentes, há um posicionamento dos casados. Se esse posicionamento não se executa, nós temos um casamento só a nível de corpo. Há um ímen, há um sêmen, há uma troca de líquidos e fluidos, a mulher perdeu a virgindade, o marido chegou com a sua parte, houve ali um relacionamento, mas não há uma aliança espiritual verdadeira, está sem o protocolo de Deus. E aí nós vamos ficar paradas sem fazer nada e falarmos, Deus, meu marido não se casou comigo. Não, nós vamos falar, Deus, meu marido não se casou comigo, mas glórias ao teu nome, na tua palavra tem recursos para mim. Na tua palavra tem recursos para mim. E eu posso, como uma, fazer a parte dele. Eu posso, como uma, entrar na tua presença e buscar a presença do Senhor, para que o Senhor execute um sinal na vida do meu esposo e comece a acender essa chama. Como nós falamos, Deus tirou Eva da costela de Adão. E o que é a costela? Costela é aquela que guarda os órgãos vitais. Então você pode se revestir, Senhor, eu entro em tua presença, sabendo que nesse casamento, a minha posição é de estar coberta por ti, porque eu sei que meu marido não casou comigo, mas eu me caso com ele. Você entende o que é para fazer? Eu me caso com ele. Eu saio da cobertura do meu pai, porque ele era a minha cobertura, entro na tua cobertura. Não é da cobertura do marido sem governo. É na cobertura do Cristo vivo, que tem todo o governo sobre você, porque você decidiu que Cristo te desse o governo. Ele é o governo agora. Porque se ficamos viúvas, o Senhor fala lá em Números 30, se a mulher é viúva, Deus é o governo dela. Então, se você é viúva de marido vivo, ele é o teu governo. Sim, somos descabeçadas, não somos descabeçadas, pois assumimos nosso lugar de esposa sábia. Em Deus, em Cristo, Senhor, agora o Senhor é meu cabeça espiritual. Eu estou coberta com o véu que procede de ti, a tua autoridade está sobre a minha vida. E eu quero deixar todo o panteão de deusas malignas que querem me sobrepor, seja Lilith, seja Ateneia, seja Temis, seja esse monte de Afrodite, esses monte de características dessas deusas que, na verdade, não são mulheres, são representações da mentalidade maligna. Senhor, eu estou agora diante da tua presença, eu me prostro diante de ti, e essa, entre aspas, missão que tu me deste, a primeira missão, é ser a costela que protege os órgãos vitais do meu esposo. Meu esposo está com o coração endurecido, ele é um Nabal. Senhor, meu esposo está com o fígado machucado, ferido, ele é irado, ele é visceral, ele é colérico. Meu esposo está com os rins, ele não consegue filtrar sangue, ele continua bombeando o sangue de Adão. Meu esposo, Senhor, está com o aparelho digestivo dele, não consegue digerir a tua palavra. O intestino espiritual dele não pega aquilo que seria para ele absorver e ser forte. Mas tu me levantaste por ser costela, eu estou aqui, eu quero fazer a minha parte. Vem me ajudar, Senhor. Essa é a tua parte, essa é a tua primeira missão do casamento. Você fazer o seu esposo submisso ao Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para você se movimentar. Recebemos testemunhos de uma irmã, ela falou, estou lutando pelo meu esposo. E foi algo tão forte, uma experiência tão forte, que Deus estava me dando, e logo ela vai ver os frutos dessa experiência. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor, ele tirando do ambiente da minha casa a infantilidade. Nós tivemos um sonho, eu tive um sonho, que a minha casa estava cheia de bichinhos de estimação, e na minha cama havia uma divisão assim, ó, com bichinhos de estimação, bichinhos de pelúcia, e nós estávamos num ambiente espiritual alto, num prédio bem alto, assim, amados. Deus estava falando de guerra nos ares. Quando, às vezes, sonhamos, sim, em nome de Jesus, quando sonhamos que estamos em prédios altos, Deus está falando de potestades as quais estamos procurando vencer, não é? Batalhas espirituais lá nos ares. E aí, dentro dessa manifestação, o Senhor estava falando comigo, eu vou arrancar a infantilidade do leito de vocês. Os brinquedinhos que estão aí, os pecadinhos de estimação, eu vou tirar do leito de vocês. E foi uma guerra tremenda, eu sabia que era uma batalha
contra Leviatã. Tinha mais alguns elementos no sonho, mas eu não me lembro exatamente agora para falar, deve estar escrito em algum lugar, mas agora eu não me lembro para falar tudo. E não se importe muito com os nomes, não crie misticismo diante disso. Ai, Leviatã, ai, Lilith, ai, todos eles já foram derrotados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aprenda a trabalhar com o mínimo possível de exaltação a Satanás. Não o subestime, mas não o exalte. Amém? Não o exalte, não dê a ele um crédito que ele não tem. Ele já foi destruído. Então, amadas, aí o que aconteceu dentro disso? Não passou muito tempo, o Senhor me deu uma experiência com a saída de um ser branco, ele tinha os cabelões assim compridos e tinha um rabo de peixe. E aí eu fui ver depois, dentro da mitologia ali, era Netuno, uma das manifestações do próprio Leviatã, não é? Com seu tridente, com seu rabo. E o Netuno, ele é o irado. Ele traz as tormentas, ele traz os ventos, ele se movimenta assim, com o tridente dele, dentro daquilo que é mitologia. Amém? Às vezes você vai falar, mas meu Deus, da onde vocês tiram isso? Isso é mitologia, vocês estão pervertendo, misturando o evangelho. Não, amados, nós não estamos pervertendo o evangelho, nós estamos entendendo aquilo que Satanás faz para combatê-lo. E ele deixa muito claro as obras dele. Qualquer Google da vida vai explicar para a gente o que eles fazem. E aí nós vamos aplicar os princípios da palavra de Deus para combater a atividade maligna. Amém, amados? É isso que estamos fazendo. Nós estamos dando crédito àquilo que, meu Deus, eles estão falando de Netuno. Sim, estamos falando para derrotá-lo, não para exaltá-lo. Nós estamos trazendo que ele é um adversário feroz, e ele existe, e ele vem contra o povo de Deus, sim, dentro daquilo que são sentimentos, pensamentos e emoções que estão dentro de nós, memórias doloridas. E eu me lembro que o Senhor, ele fez com que eu visse aquele bicho muito grande saindo daquele ambiente que era o nosso quarto também, num lugar alto. Então, depois disso, amados, nós tivemos um encontro em Atibaia, e meu esposo e a minha vida já estávamos livres do espírito de orgulho. Aí a palavra veio e pôde entrar no lugar que precisava entrar. Deus deu mais algumas sinalizações. Me lembro que teve uma live. O apóstolo já estava livre também? Já estava livre para poder receber a palavra. Entende? Eu nem sabia. Já estava livre para receber a palavra. Porque houve uma batalha. Porque isso é a intercessão. A irmã que orou e depois deu testemunho que foi forte a experiência que ela teve, alguns lugares onde o esposo estava cativo. O que está acontecendo? Deus, nas regiões espirituais, a levou a arrancar aquilo que prendia ele espiritualmente para que ele estivesse lúcido para poder decidir. Para que serve a intercessão? Para que serve a libertação? Para nos trazer luz, para deixarmos lúcidos as vidas. E aí depois ela vai poder, dentro daquilo que é a naturalidade do homem, ele vai poder escolher bem ou não, mas não tem mais a influência maligna, entende o que eu estou falando? Foi quebrado aquilo que estava segurando, aquele orgulho que impedia que meu esposo, lembra de Behemoth e Leviatã, que falamos aqui? A estrutura de Leviatã que prende a estrutura de Behemoth para que aquilo que verdadeiramente são as estruturas malignas que estavam prendendo meu esposo, que era a rejeição, o abandono, a violência, todas aquelas coisas que o pastor já falou, sim. Então, ele precisava sair do orgulho que era a capa que o protegia. Quando foi vencida a capa, quando o apóstolo Jair trouxe aquela palavra, falou para ele, tudo bem, você é salvo, mas não reina. Aquilo desmontou aquela estrutura. Que protegia não, que estava segurando o meu esposo de ser tocado ali dentro onde estavam suas verdadeiras feridas, porque as feridas, elas tomam proporções de identidade, ela toma proporção de personalidade. Então, o que estamos fazendo no reino do Espírito, agora você e eu, quando nós dobramos nossos joelhos, ou em pé, ou sentado, não sei como você vai fazer, você vai entrar na presença de Deus e vai falar, Senhor, eu quero que as estruturas do meu esposo sejam colocados aqui, o que protege as estruturas, sejam dados na minha mão. O Senhor fala, eu tenho entregue os inimigos nas tuas mãos. Permita que Deus entregue o teu adversário na tua mão. Eu já falei sobre isso. Quando Deus faz subir algo de sujeira que está e oculta o teu olho, não é para te machucar e você falar, ó céu, ó dor. Mais um problema, ele vai falar, mais um problema, porque eu estou dando o adversário na tua mão, acorde. Não é para você ficar sofrendo e querer se esconder, porque, ai meu Deus, quanto problema, quanto problema, quanto problema. Não, é para você falar, tem solução, tem solução, tem solução, olhar para cima. É disso que Deus está falando para você e para mim. Então, quando Deus me deu aquele sonho, eu fui orar e eu percebi que havia uma infantilidade. Mais para frente, como fomos tratar as coisas, uma das pautas que fizemos foi a pauta da infantilidade, porque o meu esposo estava preso.
na idade ali de alguns anos, lá, 8, 9, 6 anos, onde ele fora. 4, onde ele fora preso, na infantilidade. Idade no RG 54, idade mental 4. Sim, porque foi privado de crescer. E às vezes nós estamos olhando para o nosso marido, paga-me o que deves, paga-me o que deves, paga-me o que deves, e ele não vai poder te pagar nada, porque ele não tem nada para te dar. Ele está preso. Então você, como esposa, se levante. Comece a dar decretos. O apóstolo tem falado, irmãos, passamos por um tempo de arrependimento, passamos por um tempo aí de quebrantarmos diante de Deus. Agora é tempo de decretar. Comece a decretar a palavra do Deus vivo. Comece a decretar agora. Meu esposo não será mais por presa. Eu não serei mais por presa. Meus filhos não serão atacados. Porque veja bem, tudo aquilo que seu esposo e eu, né, no caso nós, mulheres, estamos fazendo, tudo isso vai ser entregue nas mãos do adversário como moeda para vir contra os nossos filhos. É muito bom deixarmos dinheiro aos nossos filhos. Mas melhor do que isso, é deixarmos um currículo limpo para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Limpo. Eles vão olhar e falar, meu pai e minha mãe me deixaram um legado, não uma herança apenas. Eles me deixaram um legado de santidade. Eles deixaram um legado de guerra espiritual contra eles mesmos. E os adversários que se apresentaram, seja eles quem forem, eles não são tão importantes assim. Eles só são importantes porque nós precisamos saber as características dele para derrotá-los. Então, não exalte o nome dele. Eu venci o Leviatã, eu venci, não sei o que. Não, amados. Não é para isso que serve essa escola, para exaltar Satanás. Nem é para isso que servem as nossas vitórias. As nossas vitórias servem para dizer que o nosso Deus reina. Ele está assentado no alto e sublime trono. E ele tem seriedade para conosco. Muita seriedade. O coração dele nos ama cabalmente. E ele está falando, você quer ajuda? Eu vou te dar. Não se estribe no seu próprio conhecimento. Não fique pensando que eu e você vamos saber tudo de uma hora para outra. Haverá um tempo, porque ele precisa fortalecer a nossa alma para suportarmos a revelação, porque às vezes a revelação é duríssima. Não vamos suportar. Não vamos aguentar, vamos querer até enlouquecer. Uma das orações que eu fazia constantemente para mim mesma era, Senhor, mantenha a minha sanidade mental. Não é brincadeira não, amados. Estou falando sério. Senhor, mantenha a minha sanidade mental. Tinha dia que parecia que ia enlouquecer. Mas o Senhor está falando para nós, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou teu Deus. Não temas, não temas. Mas busque os teus adversários com firmeza. E deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Ainda que você vá tremendo assim, como eu fui, já algumas vezes, já contei o testemunho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, não temerei. Morta de medo. Mas o Senhor me deu avanço. Com medo, o Senhor me deu avanço. Coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar apesar do medo. Nós já ouvimos isso em muitos lugares. E o Senhor está falando isso para você. Não tenha medo de Deus descortinar o coração do seu esposo. Guarde as suas emoções. Guarde sua mente, guarde seu pensamento, guarde teu corpo. Mas senão nós vamos ter um casamento pautado só na sexualidade, porque estamos no ato sexual, mas não tem um ato almático. Não tem um ato espiritual. E se eu e você ainda estamos feridas, machucadas, e o nosso esposo está fazendo aquele sexo só para a satisfação animalesca dele, nós não estamos atraindo o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor. Irmã, mas Deus vem ver a minha sexualidade? Vem sim. Porque a sexualidade é um ato de adoração. Não tem nada que façamos que não seja atos de adoração, ou para Satanás ou para Deus. Tudo que fazemos. Você pode cozinhar adorando a Satanás, por causa da ira. Estou fazendo comida para aquele emplástico. Estou fazendo comida para aquele empiastro que não faz nada por mim. Eu vou ter que arrumar a casa, arrumar a cama, porque meu esposo vai chegar daqui a pouco, e se eu não fizer isso, o teu culto não é 1h30, sábado e domingo, onde a igreja oferece, ou quarta-feira, não sei o dia que você cultua o Senhor na sua igreja. O nosso culto, o nosso apóstolo já ensinou, e a palavra também nos diz, que o nosso culto é aquilo que Adão oferecia. O Senhor falou para ele, eu te dou a terra para você cultivar. Cultivar é adorar. Então, nós temos 168 horas na semana para adorar nosso Deus. E, às vezes, 3 horas na semana para celebrarmos o nosso Deus. Então, o nosso culto é muito mais o tempo que passamos sozinhos dentro da nossa casa, ou junto com o nosso esposo, seja como for, no nosso dia a dia, essa é a nossa verdadeira adoração, do que dentro da igreja.
Dentro da igreja vamos celebrar ao Senhor. Aí nós queremos que dessas 3 horas aí que gastamos, 4 horas que gastamos por semana, que Deus venha e fale conosco. Só que durante as outras 164 horas da semana, nós estamos gastando para nos entulhar de raiz de amargura, de rancor, de ressentimento, ou de a exaltação da capacitação que se tem, como o pastor Alexandre falou no começo. Deus está falando, deixe tudo isso, jogue tudo isso fora. A glória e a inglória, a fama e a infâmia. Jogue tudo isso fora. Sim, quer comais, quer bebais, façar tudo ao Senhor. Então, qual é verdadeiramente a nossa adoração diante de Deus? Porque se vamos deitar para fazer o nosso sexo com tanta raiva, o Senhor vai falar, você está semeando entre espinhos. Ah, pastora, mas o apóstolo falou, né? Alguém falou para fazer o propósito de 21 dias, mas meu coração está irado. Então, vá pacificar o teu coração. Ou suspenda isso, até que o seu coração seja pacificado. Eu estou falando em Deus, amados, porque senão estaremos semeando. Então, nós ouvimos o testemunho de um apóstolo falando, a gente quebrava o pau, brigava, mas a gente ia fazer a semeadura à noite. Então, você vai interromper o ato, não é para ficar uma semana, 200 anos lá sem voltar ao ato, não. Você vai gastar um tempo de qualidade com Deus, Senhor, eu preciso fazer esse ato. E aí ele vai ter que ir para trás de mim, me ajuda. Você entendeu o que sentido que é para interromper esse ato? É para você gastar tempo com Deus, para ter estrutura física, semear entre espinhos. Jeremias fala isso. Nós não podemos, amados, fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. O Senhor está nos chamando para lugares altos. Eu estou falando isso, amados, porque é a experiência minha com Deus. Mas não é uma experiência pessoal, para você ir atrás da minha experiência pessoal. Eu estou falando de princípios aos quais eu estava quebrando e Deus precisou me alinhar. Filha, esse princípio aqui, você está semeando só entre espinhos. Se você não tomar essa atitude aqui de conversar com seu esposo, não vai valer nada disso. Você entende? Aí eu precisei chegar com ele e pôr as coisas em ordem. Falei, amor, isso aqui não está dando certo. Está muito ruim, está muito difícil. Acertei meu coração e nós conseguimos voltar àquela prática. Mas nós levamos as coisas numa superficialidade, porque há um sim, não. E vem numa tristeza grande para nós. Amém, amados? Meu esposo me deu 5 minutos. Acho que eu falei 23. Pronto. Pode terminar, então, em nome de Jesus também. É uma coisa muito importante que aconteceu assim na reta final aí, né, da minha vida, foi a pastora Fátima ficar com a boca fechada. Ela com a boca fechada foi uma poetisa, porque falar já não estava dando mais certo. Então, lógico que ela falava algumas coisas, mas ela me atraiu muito mais com a boca fechada e com resultado do que com a boca aberta sem resultado. Sim. Então, talvez hoje você fale muito e produza pouco resultado palpável. Então, talvez Deus esteja te convidando. Dá uma fechadinha na boca, se relacione mais comigo e produza algo mais palpável. Que o seu marido possa olhar, que a sua esposa possa olhar e falar assim, não, realmente alguma coisa está diferente aí. Aleluia. E isso vai atrair. Porque por mais duro que for um coração, por mais difícil que for se tiver uma fagulha, uma centelha de esperança, de expectativa dentro da nossa vida, eu queria mudar, na verdade. Só que eu já estava sem expectativa. Eu falei, cara, isso que ela fala não vira nada, o que eu faço também não vira nada, então sei lá o que vai acontecer da minha vida. Ficava aquele negócio tudo no ar. Mas quando não o que ela falava, mas o resultado que ela começou a apresentar, começou a encaixar naquilo que eu via que realmente era algo importante, interessante, e isso começou a me atrair. Então, talvez uma chave para você seja realmente um momento de silêncio, um momento onde você vai ficar quieta, mas vai começar a frutificar de um lugar espiritual onde esses frutos que você não dava antes, só falava, mas não dava, começa a aparecer. Sim. Aí o teu marido, a tua esposa vai olhar e falar assim, da onde está saindo isso? Jesus. Ela não tinha essa condição. Ele não tinha essa condição. Por que agora está acontecendo? Não só de falar, mas realmente de produzir alguma coisa. Então, talvez você hoje, com a boca fechada, se tornará também um poeta ou uma poetisa. E aquilo que você produzir em Deus e apresentar, aqui estão os frutos, com a boca fechada. Porque não tem como não ver. Não tem como, ele não vai prestar atenção. Vai. Claro que vai. Ela não vai notar que eu mudei. Vai, sim, senhorita. E sim, senhorito também. Vai mudar, sim.
Porque, na verdade, há uma expectativa no coração de um e de outro para ver as mudanças. Sim. Há uma raiva também de tanto ouvir falar. Mas há uma expectativa. Falar, cara, será que um dia isso que ela fala? Será que um dia isso que ela prega? Será que um dia isso que ela ensina? Será que um dia isso aí vai se tornar realidade? Então, quando isso se torna realidade, ou quando eu começo a enxergar, porque às vezes também eu não estava enxergando, já era uma realidade que eu não via. Sim, sim. Ela já poderia estar produzindo coisas que eu não estava vendo. Sim. Mas quando as escamas dos meus olhos caem, eu começo a enxergar isso, e ela com a boca fechada, isso vai me atrair. Não tem como. Ela submeteu uma vez a algo, eu falei para ela assim: você é hipócrita. Você está fazendo culto online, você está conversando com algumas pessoas, você aconselha algumas pessoas, mas a tua casa está destruída. Você é uma hipócrita. Ela falou assim para mim: grava esse áudio que eu vou mandar para o meu apóstolo para ver o que ele fala. Eu nem conhecia o apóstolo Éder. Eu já tinha visto ele algumas vezes. E nem ia com a cara dele também. Aí eu peguei e mandei o áudio para ela e ela mandou para ele. Falei, ó, tudo que eu falei para ela, eu falei de novo. E ela enviou para o apóstolo. Falou, apóstolo, é isso aqui que o meu esposo pensa de mim, isso aqui que ele está falando, eu preciso de um conselho, porque isso logicamente abateu demais ela queria parar com tudo. E aí ele trouxe conselho para ela, falou assim, irmã, eu não vejo a irmã assim, continua fazendo a obra, fica firme, e daqui a pouco Deus vai fazer a obra lá. Por quê? Ela já não era mais hipócrita, ela já tinha uma condição espiritual para fazer aquilo, mas eu não enxergava. Só que ela, com a boca fechada, ela fez as escamas caírem. Foi uma forma que Deus usou para que eu enxergasse, para que eu visse. O do apóstolo, para a minha vida, foi bem interessante, que no ápice da minha arrogância, soberba, independência, e de falar, esses caras não viram nada, esse monte de besteira que fica falando aí, eu sonhei com ele. E eu estava num lugar assim, ó, eu estava num lugar e ele estava conversando com ela longe. E quando ele me vê, ele olha, e eu de alguma forma, sabia que estava assim, peraí, deixa eu dar um abraço nele. E ele vem, me dá um abraço, me dá um beijo. Aí eu falo assim para ele assim, eu não acredito em nada que vocês falam. Aí ele fala assim para mim, nem você acredita no que você está falando. Algo mais ou menos assim. Tocou no seu coração, sim. Ele bateu e me falou assim, nem você acredita nisso que você está falando. Um sorriso bem da hora, assim. E quando eu encontrei ele ao vivo, né, pela primeira vez em Brodowski, e eu comecei a ser ministrado ali, porque na verdade começaram algumas coisas ali, eu falei desse sonho para ele, eu falei assim, não, isso aí vai se cumprir, nem você acredita mesmo nisso. E assim, foi um divisor de águas tão profundo na minha vida. Eu passei por duas experiências, não sei nem que hora que é. 24. 24, mais 2 minutos só. Eu passei por duas experiências de pai espiritual muito fortes. Meu primeiro pai espiritual que me arrancou de um buraco tremendo foi o pastor Heber Rodrigues. Não sei se alguém já ouviu falar dele aqui. Ele é, né? Do Ministério Ouvir e Crer de Goiânia. E eu conheci ele pela internet, ouvindo algumas ministrações. E aí um dia nós marcamos de ir para Goiânia, conheci ele pessoalmente. E ali a gente caminhou por um tempo, a gente foi ordenado pastor ali. E depois, infelizmente, ele entrou numa vida bem complicada e ele, infelizmente, caiu aos meus olhos, né? E então, mas eu lembro que quando eu saí de Duartina para ir a Goiânia, para me desligar do ministério, nós andamos 1.600 quilômetros da minha casa lá, ida e volta. Quando eu estava saindo do escritório dele, que eu fui lá, falei, pastor, eu vim aqui te agradecer, não vai dar mais para a gente caminhar junto, muito obrigado, te amo, mas realmente encerrou, essa sua postura nova não vai dar para nós. Aí ele falou assim para mim, assim, ó, muito obrigado de vocês terem andado tudo isso para vir se despedir de uma forma tão digna, e porque muitos saem e não falam nem tchau. Agradeceu tudo, a gente conversou. Quando eu estava saindo, eu estava na porta. Aí ele falou assim para Fátima, Fátima, não deixe de orar por mim. Alexandre, não fique sem um pai, isso vai te fazer falta. E na época eu estava com o ministério aberto ainda, a gente já estava aqui, né, já tinha sido ordenado pastor por eles mesmos lá no Ouvir e Crer. E quando a gente caminhou, e eu voltei, eu não ouvi essa palavra. Eu continuei caminhando sem pai.
E quando eu perdi o meu pai, o Nelson Monteiro, eu vi ele no caixão, depois eu vi ele lá no buraco, lá, enterrou, acabou. Foi uma dor tremenda, mas Deus me deu a palavra, qualquer dia eu conto o testemunho aqui. E foi, entre aspas, né, tudo certo. Eu vi meu pai lá. Mas a dor do pastor Herbert de perder aquele pai vivo doeu muito mais. Porque era vivo, falava, andava, mas não conseguia mais ser meu pai, não podia mais ser meu pai, porque perdeu a identificação espiritual. Aquilo que ele passou a crer e a fazer, para mim não dava mais. Então eu pensava assim: meu pai está lá em Goiânia, mas está morto. Está vivo, mas está morto. Tô órfão de pai vivo. Eu passei a ser órfão de pai vivo. E o que aconteceu depois com o ministério? Não só por causa disso, mas isso me abateu demais. E o ministério fechou. E existem hoje 3 pilares fundamentais para essa porta que está aberta aqui continuar aberta: estar em união com a minha esposa, ter um pai espiritual e buscar a Deus. Porque Deus levantou uma irmã para falar aqui: se não me buscar, vai fechar. E eu falei: então vai fechar, porque eu não vou buscar nada. Meu Deus. Vai fechar, então ele fechou. Então eu não tinha pai espiritual, eu não tinha unidade com a minha esposa e não busquei a Deus. Então esses 3 pilares hoje, se eu abrir mão de um dos 3, fecha de novo. Sim. Eu não posso perder a unidade com a minha esposa, Sim. eu não posso perder um pai espiritual e eu não posso deixar de buscar Deus. São 3 pilares básicos para o meu ministério funcionar. Sem isso, não vai para frente, na minha vida. E depois, quando eu encontrei o apóstolo Éder, eu estava pior do que quando eu encontrei o pastor Heber Rodrigues. Muito pior. Muito pior. Muito mais ferido, muito mais machucado, muito mais abatido, muito mais descrente, muito pior. E aí, graças a Deus que Deus usou a vida dele para fazer com que isso tudo mudasse e voltasse aí à realidade de uma forma tão rápida, né? Graças a Deus que Deus tem nos restituído rápido. Logicamente, nós passamos 5 anos, 6 anos aí com a igreja fechada, sofrendo, passando vergonha fora do propósito, mas depois que eu voltei à paternidade, Deus então pôde aí devolver todas as coisas. Amém? Você vai falar alguma coisa? Já pode orar? Tem uma palavra que eu te perguntaram? Você... 1 Coríntios, capítulo 6, mas a gente acabou não falando a palavra, entramos aí, mas nós vamos falar a respeito da unidade do homem com a mulher, não é aquele que se une a uma prostituta, ali está falando, torna uma só pessoa com ela, mas é aí amanhã, né, querendo Deus, a gente vai falar sobre essa palavra, amém? Está em 1 Coríntios, capítulo 6, aí, dá uma olhadinha lá, vai ver certinho o versículo, que agora eu já fechei de novo a Bíblia, amém? Em nome de Jesus, eu quero dizer, amados, que dentro disso tudo, o amor, a autoridade do amor. Nós precisamos buscar a autoridade do amor. E essa autoridade, o nosso apóstolo, graças a Deus, ele tem. Amém? Ele tem nos amado com a verdade. Primeira vez que ele encontrou meu esposo, eu quase não falei nada. Eu deixei só meu esposo falar. E aí ele abriu o coração e o apóstolo fez uma leitura precisa, né, da vida do meu esposo. Falou para ele: olha, você é assim, ó. Você tem uma revolta dentro do seu coração, mas Deus vai tratar isso, e sempre tratou o Alexandre com muito respeito, muita honra. Muito carinho, muito amor. Muito carinho. Muita entrega. Muito amor. Muita humildade. Isso me quebrou demais também. Muito pesado, é pesado. Quando você está naquela situação e você encontra um pai nesse patamar, é pesado. Pesado. Porque você não tem mais expectativa. A morte já está estabelecida. Então você fala: cara, ninguém vai me entender mais, ninguém vai me amar, ninguém vai fazer nada, acabou mesmo. E quando você encontra uma manifestação de amor no patamar que eu encontrei no apóstolo Éder, é pesado demais, gente. É pesado, pesado. Eu creio que muitos aqui têm passado por essa manifestação de amor da parte dele, né? Mas é maravilhoso, porque é um resgate que você fala: cara, não vou sair daqui nunca mais. Esse buraco é muito profundo mesmo. Dói demais, é muito vergonhoso, muito vexatório, você está totalmente acabado. E quando chega, porque a gente já tem aquele título também, você fala: nossa, esse cara é tudo malo, e apóstolo, e não sei o quê. Mas aí chega naquele nível de humildade, e conversa, e abraça, e beija, e não, vai dar certo, cara, vamos ficar juntos, vamos caminhar. E começa a transferir aquela realidade espiritual que ele vive, de amor, de comunhão, de humildade, de graça.
e resgata você daquele lugar, meu Deus, é um negócio que sensacional, sensacional. E estamos falando Espetacular. essas coisas sem nenhuma, sem transferir a ele nenhuma exaltação, amém? Mas Sim. honrando a vida dele e que nós possamos honrar a vida, né, daqueles que o Senhor usa para nos tirar desses lugares abismais tão profundos, não é? Me lembro que, tanto em Atibaia como Brodowski, Jaú, os dias que o Senhor nos deu a graça de nos encontrarmos com ele, sempre extremamente atento. Teve dia, né, cansado, exausto, estávamos lá em Atibaia. Ele entrou no nosso quarto ali, naquela pousada, ele entrou, bom, ele começou a conversar com a gente 11 horas da noite, foi embora, era 1h40, né, amor? Era 1h40. E nos ouvindo, falando conosco, tendo misericórdia, mais ouvindo do que falando, e nos... Então, não temos palavra para agradecer ao nosso Deus por ter colocado uma pessoa com tanto amor e tanta sabedoria para lidar conosco. Amém? Então é isso, amados. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Vai encerrar, você vai orar? Então pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa aula, por esse dia, e cremos, ó Pai, na tua misericórdia. Nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia de nós, nos dá um dia realmente na tua presença, e que tudo isso que nós ouvimos nesta manhã, possamos aplicar nas nossas vidas, possamos realmente não sair daqui condenados, ou apontados, ou julgados, que o adversário não pegue nenhum tipo de carona em nenhuma dessas palavras para trazer acusação, condenação, culpa, mas que o Espírito Santo pegue uma carona nessa palavra e realmente traga libertação, traga um momento de glória, de clareza nos nossos pensamentos, Pai. Que o adversário não consiga distorcer nenhuma palavra que foi dita aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós proibimos essa manifestação do inferno de distorção de palavra e decretamos que cada vida que será ministrada por essa palavra ouvirá do lugar espiritual certo, ouvirá pelo ouvido certo, não por um ouvido contaminado, mas que o teu Espírito Santo fale cada vez mais aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, shalom, até amanhã. Glória Amém. a Deus. Nós vamos colocar depois, amém? Vamos colocar depois certinho no YouTube, aí a gente já manda no grupo, amém? Shalom, shalom.